meus queridos, show ou não show, eu sou a Dé e esse é o Quinto Vento, seu podcast sobre Atlético Paranaense, produzido em parceria aqui com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às quintas na live e nas segundas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo grupo do WhatsApp, é só você acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio e comentar com a gente tudo que tem a ver com o Furacão, beleza? Comigo aqui, o nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcos Guérios. Fala aí, Marcão, tudo bem? Salve, Adé, todo mundo que está acompanhando nos agregadores, também no YouTube. Tudo certo, voltando aí para mais um ano. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que uns gostam, outros não gostam, mas que certamente é a única coisa futebolística no Brasil que tem nessa época do ano. Exatamente, assim, eu digo pra vocês que entre dezembro e o final de janeiro, se perguntarem pra mim assim, você prefere ficar acompanhando o mercado da bola, ficar acompanhando a copinha ou levar um tiro na perna? Eu escolho a perna esquerda. Eu não gosto, cara, eu não gosto da... Porque, vou explicar pra vocês, hoje nosso assunto é copinha, né? Exato. A gente vai falar sobre o Atlético na copinha e a gente vai falar principalmente aí de números do Atlético e principalmente sobre a campanha que a gente foi mais longe, né, na copinha, que foi a de 2009. Mas eu vou explicar pra vocês por que eu não gosto da copinha, cara. Porque, pra mim, o maior troféu que se pode ter quando tem copinha assim é revelar jogador. E assim, você assistir o jogo, a torcida assistir o jogo, muitos poucos torcedores vão parar e analisar o jogador específico, assim, sabe? Então, o Atlético levou 17-0, mas esse cara aqui tem chance de continuar. Ou dá alguma merda com o goleiro, já cai em cima. Então, eu acho que base é pra quem entende base e não ter tanto contato, assim, com o torcedor geral, assim, sabe? Eu fico vendo, principalmente o pessoal de São Paulo, cara, eu assisti um jogo do São Paulo, lotado de torcedor de São Paulo, Corinthians, da final, é sempre no aniversário de São Paulo, a final da Copinha. E sempre dá briga, né, quando é dos times de lá, então é uma loucura, cara. Eu entendo que é extremamente importante, eu acho que tem que ter todo ano, mas eu não gosto de acompanhar porque eu sei que eu, como torcedor, eu não tenho essa visão de separar de resultado de desempenho individual, tá ligado? Eu acho que durante a partida eu concordo com você. Durante a partida eu quero matar o cara que erra o passe, eu fico puto com o atacante que perde o gol, mas depois eu acho que... Eu não sei se eu falo mais pela torcida do Atlético, porque o Atlético leva diferente a copinha. Eu tava vendo um exemplo, teve um jogador de São Paulo que era a terceira participação em copinha. Você nunca vai ver um jogador do Atlético participando 3 vezes da copinha, porque a gente sempre joga com a idade abaixo do que é a competição. Então a competição tá sendo sub-20, o Atlético tá com um time sub-18, com uma peça ou outra ali de jogadores com mais de 18 anos. Então acho que, de maneira geral, o Atlético sempre leva não usa a competição da mesma forma que os outros clubes. A gente usa mais pra revelar. Até nisso o Atlético consegue ser diferente, né? Incrível. Porque sempre tem que ter, por exemplo, no Paranaense é o Sub-23, na Copinha, que é todo mundo Sub-20, leva Sub-17, é sempre um abaixo, né? Eu acho legal que o Atlético usa a competição dessa maneira, que o Atlético usa a competição, a Copinha, pra revelar jogadores, porque realmente a nossa Copinha é o Campeonato Paranaense. Então acho que é uma oportunidade desses jogadores não sofrerem com a pressão da torcida igual Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, principalmente os de São Paulo, né? Mas o Flamengo também sofre, até Fluminense, todos os times grandes sofrem com pressão, porque eles usam o torneio justamente porque eles precisam revelar jogadores naquele torneio. Então acho que não vale tanto a pena pro Atlético, que já usa o Campeonato Paranaense de outra maneira e acaba dando rodagem e dando essa cancha de participar de um jogo com o estádio lotado, de ver a torcida, ter esse contato próximo, ser xingado se você errar. Eu acho que os jogadores do Atlético, eles acabam tendo esse contato no Paranaense e não na Copinha. E dos outros clubes acaba acontecendo isso. Então acho que eu gosto da Copinha do jeito que o Atlético faz, mas realmente, se você for usar essa competição pra revelar um cara pro profissional, eu já acho que o nível tá muito abaixo, porque daí você vai pegar uma primeira fase, o teu time vai acabar jogando contra os Taquaruçu da vida, os Pérolas Negras, um monte de time semi-amador que não vai render nada pra um jogador que já tá acostumado a jogar com o Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20. Então a competição acaba sendo muito mais proveitosa nas oitavas, quartas de final pra frente. Eu não sei se vale muito a pena você expor
um jogador pra torcida pra jogar 3 ou 4 jogos ali de um torneio, acabar falhando, acabar entregando um gol, e daí você acaba quebrando o ciclo de evolução do atleta. Então acho que nesse sentido eu concordo com você, eu não gosto tanto porque realmente a torcida cobra muito dos caras, mas o jeito que o Atlético faz eu gosto bastante. E o Atlético tende a usar vários desses jogadores, né? Assim, eu fico falando que Corinthians é o maior campeão, se eu não me engano, da Copinha. Corinthians é o maior campeão. E é um time que revela mais esporadicamente do que o Atlético, né? Então, a gente vai comentar sobre a Copa de 2009. A gente vai falar, tipo, o time que foi melhor da história do Atlético na Copinha, dá pra tirar uns caras ali, mas não, sabe, não quer dizer que seja o melhor time. E a mesma coisa que o próprio Corinthians, que é multicampeão, aí não necessariamente é um time muito formador, né, igual é sempre. Exatamente. Igual é o Atlético. E é muito disso, eles têm muito mais pressão pra ganhar, os caras até zoam o Palmeiras lá, porque eles não tem Copinha, não tem Mundial, como se a Copinha fosse grande coisa. Não, eles são completamente malucos, né, cara? É muito coisa de paulista mesmo, porque a Copinha é pela Federação Paulista, eles têm lá, esse ano inclusive está sendo transmitida pelo próprio YouTube do Paulistão, né? O Paulistão vai ter transmissão via YouTube, eles já estão usando o mesmo canal aí para fomentar a galera que vai acompanhar. E em São Paulo é muito mais forte mesmo, e não sei se coincidentemente os times de São Paulo tendem a chegar mais longe sempre, né? Acho que muito por torcida também, né? Porque acho que nessa fase do jogador ali, principalmente até os 19, 20 anos, o jogador sente muito a torcida. Quem nunca foi na arena lá naqueles jogos sub-20 de tarde e ficou enchendo o saco do lateral do outro time, que o cara quantas vezes não olha pra trás e se incomoda, e no jogo profissional você não vê isso, né? Os caras meio que cagam pra torcida e não levam isso tão pro pessoal, mas na base acontece muito. Acho que eles chegam mais longe por causa disso, os jogadores não estão prontos psicologicamente. Mas alguns dados sobre a Copinha, só pra gente já começar a falar um pouco sobre a história do torneio e um pouco do que o Atlético já fez. A Copinha então tem 51 edições no total, um torneio anual, né, e que tem há anos, acontece há anos. Acho que é o mais tradicional, se a gente for falar em torneios de base, se duvidar até do mundo, pela quantidade de times. Esse ano são 128 equipes, mas teve anos que já teve mais, teve anos que já teve menos. É um torneio democrático, então times de todo o Brasil participam, e projetos até legais, histórias legais, tipo a história do Pérolas Negras, do Haiti, que era um time de haitianos que veio jogar aqui. Alguns estrangeiros também já participaram, mas isso é um papo para mais pra frente. Mas o Atlético tem 26 participações na história da Copinha, ganhou 51 jogos, 27 empates e 26 derrotas. Foram 226 gols marcados e 126 gols sofridos. A melhor participação do Atlético foi em 2009. O Atlético foi vice-campeão, perdeu para o Corinthians. A campanha nesse 2009 foi uma campanha excelente. O Atlético pegou vários times dificílimos. Na primeira fase passou em primeiro do grupo, 7 pontos, não levou nenhum gol, fez 12. Depois na segunda fase eliminou o Grêmio, ganhando de 2-1. Depois eliminou o Fortaleza, empatou 1-1, ganhou 4-2 nos pênaltis nas oitavas. Nas quartas, um 5-4 contra o Cruzeiro, se te lembra alguma coisa. E na semifinal, o Atlético 2, São Paulo 1. E na final, o Atlético perdeu de 2-1 do Corinthians e acabou ficando com o vice-campeonato. Nessa oportunidade, na final, o Atlético entrou em campo com o Santos, que daí a gente pode falar que foi um jogador revelado e fez história. O Manuel, o Raul na lateral direita primeiro, que, enfim, pode falar o que for, era uma grande promessa nessa época, mas acabou não vingando por N motivos. Ele chegou a jogar no time principal e tal. Todo mundo tinha muita esperança no Raul, né, cara? Ele realmente era um jogador muito bom. E era uma época que o Atlético estava bem ruim do lateral direito, né? Não sei se isso lembra vocês alguma coisa também. Que daí a gente ficou 2010, 2011 sem jogadores na posição, assim, a gente teve, que eu lembro aí, Wagner Diniz, a gente teve... Lateral Lisa, do Operário. Lisa, do Operário, exatamente. Excelente, eu não sei se você lembra, cara, um cara que eu sempre falo pra caralho, que foi um dos caras que eu mais vi jogar bola no Atlético, acho que ele jogou uns 3 jogos,
que era o Rômulo, cara. O Rômulo vem emprestado do Cruzeiro, jogou acho que uns 3 jogos pelo Atlético, o Cruzeiro chamou ele de volta e vendeu ele pra Itália, ele virou camisa 10 da seleção da Itália depois, o Rômulo, cara, ficou jogando no meio de campo lá e voltou, acho que ano passado voltou pro Cruzeiro. Esse cara também nesse tempo aí jogou de lateral direito pelo Atlético. Vale uma ressalva, a informação é verdadeira, mas essa época a Itália tava em baixa, né? Não, sim, não foi pra Copa, acho, em um momento. Hoje em dia, ele voltou pro Brasil depois, mas ele voltou velho já. Acho que ele voltou ano passado pro Cruzeiro. Tá no Cruzeiro ainda. Foi realmente um bom jogador naquela época, e num ano ruim do Atlético, né? Mas, sim, enfim... Manuel tá na zaga, Marcão, que é um zagueiro, eu acho que é aquele Marcão que tá no Fenerbahçe hoje, uma coisa assim, eu acho, posso estar falando uma besteira gigantesca. É sempre bom a gente falar, né, Marcão? Se a gente estiver falando besteira, é propositalmente pra você comentar e isso. Falar que a gente é burro aí. Xinga nós lá, é verdade. Exatamente. E daí o Bruno Costa, do lateral esquerdo, quem lembra dos gols contra de Bruno Costa? Bruno Foi uma Costa grande revelação. Que jogou de lateral esquerdo aqui, jogou algumas vezes de lateral esquerdo também no time principal, mas era zagueiro, né? Bruno Costa jogou anos e anos no Atlético Paranaense, foi pro Joinville depois e foi expulso na final. O que prejudicou muito o Atlético. Daí, Denis Francérgio. O centroavante Francérgio. Esse a gente pode falar que vingou, só não vingou no Atlético, porque quando ele foi pra Europa ele jogou anos em Portugal e depois ainda jogou, foi uma transferência recente pro Bordeaux da França. Foi comprado por alguns milhões de euros. Ele jogou bastante na Europa e cara, aqui assim, eu até diria que assim, jogador tem que ter sorte também, né? Você pegou um time do Atlético horroroso, jogava de volante ali, chegou a jogar de lateral até o Renato Gaúcho decidir que ele era centroavante, né? Então, saiu na hora certa, sorte dele, né? Eu lembro que numa etapa desse ano, acho que foi 2011 mesmo, ele foi usado de terceiro zagueiro, no esquema de 3 zagueiros, ele era o zagueiro central jogando na sobra. E ele foi muito bem nessa função, acho que foi a melhor função que ele fez no Atlético. Mas, enfim, é um jogador que não rendeu frutos pro clube Atlético Paranaense. Daí o William no meio de campo, que eu não me lembro. Lucas Sotero, que também foi uma outra grande decepção, que se falava muito dele quando era jogador da base. Era o Lucas Sotero muito bom, vai vingar. Acabou não vingando. O Eduardo Salles no ataque, que esse também teve um certo hype ali nele nessa época, mas ele acabou não conseguindo deslanchar. E o Patrick na frente foi o 11 inicial. Ainda entraram nesse time um zagueiro Guilherme, ou lateral, não sei ao certo, um meio-campista chamado Bruno e um atacante chamado Marcelo, o Marcelo Cirino. Será que esse Bruno não é o Bruno... aquele canhoto, cara, que se machucava pra caralho? Eu tenho a impressão que era Bruno Furlan, exatamente. Pode ser. Pode ser também um outro jogador da base do Atlético. Eu tenho a impressão que era ele, cara. E o Marcelo era banco nesse time. Acho que a gente pode dar melhor participação do Atlético na Copinha. A gente pode tirar aí o Marcelo, o Santos com certeza, né? O Marcelo, o Santos e o Manuel. Acho que é o que dá pra salvar desse time. Cara, eu acho que até assim, pelo Atlético, o Bruno Costa jogou pra caralho. Com relação à quantidade. Sim. Ele jogou muito tempo no Atlético, o Bruno Costa. Então, assim... ele deu algum retorno, assim, né? O Marcelo, no próprio 2009, eu lembro que ele jogou alguns jogos pelo principal. Então, assim... pra vocês verem, assim, a gente tira os caras, mas é muito difícil. Essa transição, como o Marcos falou no começo, assim, essa transição é muito importante do jogador sentir. O principal é outra coisa, assim. A gente vê, até assistindo a Copinha, assim... Não gosto mais de assistir, tá? O último jogo do Atlético. Contradição. Que é um jogo diferente, né? Toma decisões, a gente vê até esse ano que o Danielzinho tá sendo uma das grandes revelações. Ele toma decisões que ele dá dribles que você percebe na hora que no principal ele não vai conseguir dar. Exato. Sabe? Então, assim, é diferente o jogo, é outra pegada, assim. Principalmente goleiro também, né? A decisão do atacante na base, ela ainda é muito crua. Ela é uma decisão muito... como é que eu posso dizer... muito óbvia, né, assim, então o goleiro pega um profissional, pega um cara que é diferenciado no profissional, é muito mais difícil de você jogar como goleiro, mas assim, essa transição tem que muito bem ser feita e não é a Copinha que dá essa transição. Exato, e daí é a questão do nível técnico da competição, né? Tô pegando muito no pé da Copinha, Marcão? Não tá, eu acho que passa muito por aí, você não pode querer que o cara... o destaque da acabei Copinha... de chutar tua câmera aqui. Tá tudo bem, mas acho que eles estão me vendo. Você tem que levar em consideração que o destaque da Copinha, se ele entrar num jogo profissional, ele vai ser engolido.
porque o nível de disputa é muito diferente. Eu não tô nem falando de campeonato brasileiro, eu tô falando de campeonatos estaduais. O Paranaense, quem sabe, se aproxime um pouco mais, mas ainda assim o jogador vai ter muita dificuldade de jogar. É um jogo mais catimbado, então eu acho que a Copinha não é um bom balizador de jogador de base. Eu acho que se você fizer um projeto de lançamento num estadual, num campeonato brasileiro, jogando em outro contexto, eu acho melhor. Mas ela serve muito para jogadores muito jovens jogarem acima da sua idade. Então jogadores sub-17, jogadores sub-16 jogando no meio do sub-20 e se destacando. Eu acho que aí você consegue fazer um jogador mais preparado pro campeonato profissional. Acho que poucos times revelam muito na Copinha. No fim das contas a gente acaba não vendo muito isso, né? Tem uma história ou outra de um jogador, outro jogador que se destaca na Copinha, mas as histórias mais legais que a gente vê normalmente são de jogadores que jogam em times minúsculos e que são contratados para times maiores e acabam vingando. Um grande exemplo disso... Eu ia falar disso exatamente. É o Bruno Guimarães. A Copinha, ela não é interessante só pro clube revelar os próprios jogadores. Tem quantos times? 128 times. 128 times, que é importante para esses times que têm a possibilidade e os recursos de captação de talentos e tal, de formação, ir atrás, né? O Atlético tem essa possibilidade, assim, principalmente ou de jogadores que jogam contra ou ficar olhando, né? Eu até falei pro Marcos citou uma notícia do dia 25/4/2017. O título é o seguinte: Atlético Paranaense fecha com revelação da Audax que destruiu, entre aspas, Santos na Copinha. Você vai ver, é o Bruno Guimarães. Então é possibilidade que tem de mercado também você olhar. Você aposto que, tenho certeza que o Atlético tem, além da comissão técnica, deve ter toda uma equipe de captação também olhando a Copinha. O próprio Petralha já falou isso, que o Atlético e a torcida, ainda isso não entrou na cabeça da torcida, que o Atlético ele não gasta dinheiro com um jogador pronto. Ele gasta dinheiro com um jogador que vai vingar. E o próprio Petralha falou que o Atlético é o que mais gasta dinheiro em tecnologia. E a prospecção tá dentro disso. Então eu tenho certeza que o Atlético deve estar com uma equipe de olheiros, vendo todos os jogos, analisando todos os parâmetros, todos os jogadores. Porque é daí que a gente vai tirar as grandes revelações. E nos últimos anos o Atlético tem feito muito isso. O Carlos Eduardo agora, o meio, o Biro, ele foi uma contratação que o Atlético pegou do Sport, se não me engano. Foi acho inclusive que é melhor a gente começar a ficar chamando ele de Carlos Biro, porque eu vou dar essa dica pra ele aí. Mesmo. Ou só dar essa dica, que Carlos Eduardo no Atlético, ele já vai ter um passo a mais pra dar, mais que os outros. O Carlos Eduardo é duro, tirado do imaginário popular. E é um moleque que tem 17 anos, cara, ele é de 2004. 2004, acho que ele... O Campeonato Brasileiro Sub-20 foi o primeiro dele no ano passado. Então, é um jogador que está extremamente cru ainda, mas mostra muita qualidade. O Atlético foi buscar. O próprio Danielzinho, o Atlético foi buscar no Novo Horizontino. O Atlético, então, contrata muitos jogadores para a base e daí acaba fazendo o ciclo final de formação ou uma boa parte do ciclo de formação desses jogadores, mas não são jogadores que brotam no CT do Caju sem ninguém nunca ter ouvido falar. São jogadores que acabam sendo captados pelo Brasil inteiro, acabam sendo comprados muitas vezes e o Atlético acaba desenvolvendo. Então serve muito para isso também, você olhar os jogadores do adversário. O goleiro do Taquaruçu, eu não duvido que apareça no Atlético, que pegou tudo, o Alexander. Então serve muito para isso também e o Atlético acaba fazendo bem. E tem também o John Mercado, né, que é um equatoriano que o Atlético trouxe, tá dando essa possibilidade pra ele. O que eu vi é que ele é um cara bastante insinuante, né, a palavra que usam rápido aí na mídia, e cara, parece ser um cara pra ficar olhando assim, mas como a gente disse, né, vamos com calma. O lado bom do Atlético, esses moleques jogam a Copinha, eles ainda vão ter uns 2, 3 paranaenses pra jogar, então o Atlético tem essa grande possibilidade, porque a nossa base que a gente precisa revelar para agora é o time do Paranaense, que já são jogadores que também já jogaram a Copinha em anos anteriores. Eu acho que todos esses do Paranaense que vêm da base do Atlético, eles jogam a Copinha em algum momento, mas sempre no Sub-17, com 18. Agora tem alguns, o Iago, o ponto esquerdo e o João Viale, são jogadores que já jogaram até Paranaense. Eu não me recordo se o João Viale chegou a jogar. O Iago eu sei que já participou do Paranaense. E são jogadores que ainda
já estão um pouco mais velhos, mas ainda não desenvolveram tudo que eles têm que o clube espera que eles se desenvolvam. Mas acho que o processo é natural desse time aí. A gente pode citar alguns bons valores, o John Mercado que você falou, que é um bom ponta, o Danielzinho, o próprio Renan Viana, que fez o gol aí no penúltimo jogo, porque você vai ver esse programa na segunda-feira, que é um excelente atacante também. Eu gostei muito do goleiro, o Gabriel é um bom goleiro, achei que no que foi exigido foi bem, achei um goleiro bem seguro. Gostei do lateral, o William, vamos ver, dá mais cancha pra ele, achei um lateral bom assim também em posição física. O próprio Emerson, que é já uma joia, que o Atlético sempre tratou como joia na base e entra no segundo tempo, tem jogado bem. Então o Biro acho que é o principal destaque, é o motorzinho do time, muito ansioso para ver como que ele vai se desenvolver, como que ele vai entrar na equipe principal. O legal do Biro, que além dele estar se destacando, ele é uma posição muito carente no Atlético hoje em dia, né? Que esse primeiro volante ali, um primeiro volante que consegue dar passes longos, né? Vamos ver, cara, realmente esse moleque aí, pelo que ele... Por isso que eu digo, eu vi muito pouco, mas pelo que eu vi, ele parece ser um piá que entende do riscado, exatamente. É isso. E daí, possibilidade de título, essas coisas, acho que pouco importa. O que importa é conseguir mais jogos. Quanto mais longe você chega, mais jogos difíceis, porque, vamos combinar, os jogadores do Atlético contra Velo Clube, União São João de Araras e Taquaruçu, sabe Deus de onde, eles não vão botar tanto pé, não vai ser um jogo tão intenso quanto um Atlético e Corinthians, um Atlético e São Paulo, um Atlético e Flamengo, um Atlético e Palmeiras, que só vão acabar acontecendo mais pra frente na competição. Então eu acho que tem que tentar jogar o máximo para chegar nesses confrontos. Que a gente falou ali de 2009, o Atlético pegou Grêmio, o Atlético pegou São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians. Foi uma segunda fase bem difícil pro Atlético e foi passando. Acho que esses confrontos valem muito a pena pro desenvolvimento do jogador. Porque de você pegar um São Paulo, no interior de São Paulo, que os caras são fanáticos pelo clube, mas não tem tanta possibilidade de ir ver jogos. Eles lotam o estádio e é como se fosse o clima de um jogo profissional com a intensidade e a parte técnica de um jogo de base. Então é legal pros jogadores viverem essa experiência, mas eu acho que esses outros jogos de primeira fase pouco valem. Exatamente, vamos acompanhando aí até onde o Atlético chega e principalmente acompanhado aí o Paranaense, que são de fato quem tá na boca da botija ali pra ser de fato uma revelação do Atlético, um retorno agora, né, mais imediato, técnico pro time do Furacão. Mas vamos acompanhar a sorte pra piazada na Copinha. Como o Marcos falou, a gente não assistiu. Tem como a gente ter caído antes da gente sair? Antes da domingo? Tem. Puta, então hoje, acaba pedindo perdão pra vocês que a gente tá gravando antes do último jogo. É verdade, tinha que ter falado isso no começo. Atlético agora, porque o grupo tá embolado. O grupo no momento da gravação, antes da última rodada, Atlético 4 pontos, com 2 jogos, todo mundo 2 jogos, né? Atlético 4 pontos, União São João 3 pontos, Velo Clube 3 pontos e o Taquaruçu 1 ponto. Na última rodada é Taquaruçu o último contra Velo Clube o terceiro, que o terceiro Velo Clube empatado com o segundo União São João, e União São João e Atlético, lembrando que o União São João é o mandante do grupo, é o time que joga em casa. E o gramado é um lixo. O primeiro álbum de figurinhas que eu fiz na minha vida foi o do Campeonato Brasileiro de 1994 e quem jogava a Série A era o próprio União São João da Araras. Fica aí essa informação pra vocês. A gente tem mais 2 temas totalmente irrelevantes, mas que é legal de tratar. O primeiro deles é os apelidos da Copinha, que eu acho que é um ponto alto da Copinha. Bom demais, teve o Tigrão do Botafogo que fez dois gols na William Patati lá, que é o outro maluco, acho que é do Botafogo, do Vasco. E o grande goleiro Tomate, justiça pelo goleiro Tomate. Cara, que sacanagem, que sacanagem, hein, fizeram. Nossa senhora, o técnico é o famoso pau no cu, né? Não tem outro nome pra dar pro cara. O cara tava fechando o gol, velho. E o outro colocou o outro cara lá e o outro levou o gol de pênalti. Mas pelo menos o goleiro Tomate hoje em dia já tá contratado pelo Atlético Mineiro, né? Eles estavam jogando contra o Galo, né? Estavam jogando e ele pegou muito o goleiro Tomate. E um segundo tema totalmente irrelevante é que você acha que só são times brasileiros que jogam a Copinha, mas não.
existiram seleções que disputaram a Copinha. Ô, louco, isso eu não sabia E também. existiram clubes estrangeiros como o Vélez Sarsfield, jogou 2 edições da Copinha, em 81 e 82. O Bayern de Munique jogou a Copinha em 85. Ô, louco. Fatos curiosos. O Boca Juniors jogou em 93, o Peñarol também jogou em 93, o Cerro Porteño em 94. Aí a gente tem a seleção sub-20 da China, jogou em 97, e a seleção sub-20 do Japão jogou em 95. Fora alguns outros times como Al Hilal, Província do México, Universidade Guadalajara, Nagoya Grampus e o Miriu Verde e o Kashiwa Reysol. O milho verde é o milho verde chinês? O milho verde chinês. E só um desses times passou para a segunda fase, que foi o Kashiwa Reysol em 2014. Esse time é mais conhecido, Esse né? time é mais conhecido. Eles tiveram 2 vitórias, um empate, uma derrota e foram eliminados. Mas pra você ver, coisas curiosas, né? Boas bases. O Bayern de Munique veio aqui e levou um pau. Fez uma vitória, 2 derrotas e foi embora. Perdeu pro Jataperuçu ali. Perdeu pra esses times esquisitos em 85. Então, curiosidades da Copinha. Show de bola. Valeu, Marcão. Valeu, Adé. Até quinta-feira é a nossa live. Estejam com a gente. Um salve pra todo mundo aí dos agregadores. Tchau. Lembrando então que agora quinta-feira, sempre 6h30, perto do começo da noite, a gente tem a nossa live na quinta-feira e daí nosso programa da segunda gravadinho pra você assistir e ouvir em todos os agregadores de podcast, tá bom? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus e até mais. Valeu.